Olá, eu sou a Jana, bem-vindo ao meu canal. Estou aqui no meu cantinho. Então, para você que me segue aqui, que já sabe, já é próximo, sabe que todas as vezes que eu tô por aqui, tem videoaula chegando. E a videoaula de hoje é ensinando uma parte para você formar um conjunto aí ou duas peças brincando com as cores. Então, por aqui já tem aí a videoaula da blusa Zoé, que a primeira versão foi nessas cores aqui, então gravei aí para você. E na videoaula eu gravei ela com tons de azul. E aí, do mesmo tamanho, mesmo jeitinho da primeira, me veio uma ideia através dessa composição aqui, por que não fazer um conjunto? E foi aí que eu fiz com a mesma tonalidade de cores, né? O rendimento do fio, coloco aqui tudinho para você. Fiz uma bermudinha, um shortinho para esse verão. Então, detalhes aqui. Eu fui construindo a peça e gravando ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou vá lá no meu Instagram, que eu sempre vejo, respondo todo mundo. Eu vou te responder, mas pode colocar aqui nos comentários. Então, né, a princípio me veio uma ideia de fazer a peça toda de uma vez só. Depois percebi que não iria dar certo e explico aqui ao longo do vídeo como é que eu fiz. Então, também fiz essa cordinha aqui, que eu não explico para você aí como é que eu fiz, mas nada mais é do que correntinha e voltando em pontos baixíssimos. E fiz, ó, ela ficou com a mesma sequência das cores, do início ao fim, e a costura nem aparece. Olha que perfeição essa costura desse lado e na frente. Então, já dá para perceber que são duas partes e a gente costura. Também, aqui na hora que eu vesti, deixa eu dobrar aqui para você ver, é uma bermudinha, um shortinho bem larguinho, bem folgadinho, para você ficar confortável. Eu gosto de roupas mais voltadas para o elegante, confortável, pontos mais fechadinhos. E aqui para dar um charme na peça, e também porque eu sou pequenininha, ficou um pouquinho, uma bermudinha lá no joelho, então eu dobrei e fiz essa bainha aqui para fora. Deu todo um charme na peça. Ela poderia ter sido até mais grossinha, mas eu fiz aqui na medida de um dedinho, poderia ser até um pouquinho maior, caso você queira. Então, seguir o mesmo tamanho, é só aumentar depois essa parte aqui. Eu amei, vou tentar deixar fotos aqui para você ver. Ela ficou bem confortável e bem soltinha. Eu segui pela base de um short que eu tenho de tecido, mas você pode fazer mais certinha no seu corpo. Eu fiz ela mais larguinha. E aí, fiquei com um conjunto aqui, né? Que eu posso brincar usando os dois juntos ou um com peça separada aqui com outra peça e a blusa com outra peça. Então, lembrando que a blusa Zoé, você já tem o passo a passo dela aqui no canal. E agora você vai aprender comigo a bermuda ou short, como você quiser chamar, Zoé, tá bom? Você fazendo, é só me marcar também, que eu vou amar ver as cores que você utilizou aí pro seu conjunto ou para qual peça você fizer. Bora lá começar essa peça linda e maravilhosa. Então, vamos lá. A partir da nossa blusa Zoé, me veio a ideia de fazer um short e assim poder ter um conjunto. Ou você utilizar os dois juntos ou as peças separadas. Então, aqui é a blusa Zoé e sobrou fio também. Então, eu vou começar com esses fios que sobraram da blusa e depois a gente pega um novelo fechado. Para você que está chegando agora só nesse vídeo,
Então, vou mostrar para você aqui o fio que eu tô utilizando, cada cor. Então, essas 3 cores aqui são o fio moda da Barban Têxtil, essa o azul turquesa, o azul bebê e o azul, eu acho que é royal. Para a barra que tem na nossa blusa, e aqui na blusa eu dei a opção de ser opcional, mas no nosso short a gente vai precisar, porque isso aqui vai segurar o short na nossa cintura. Porém, eu não vou fazer tão larga como essa daqui, ó, que tem mais ou menos 5 dedos. Eu vou fazer um pouquinho, eu acho que a metade, um pouquinho menos que essa, tá ok? E aqui, para essa barra, que ela fica esticando, eu utilizei 2 fios. O azul do fio moda bebê e esse daqui que é um fio próprio para biquíni. Então, o nome dele é biquíni, ele é da Pinguim. Então, foi a cor mais parecida que eu encontrei com esse tom de azul. Você também pode encontrar, deixa eu falar a cor para você aí, desse 1861, tá ok? Então, ele é mais puxado pro cinza, mas ficou uma mistura linda. Outras marcas têm desse fio para biquíni. Eu tenho aqui esse da Pinguim e o Verano, que é da Círculo, que também tem um elastano no fio. Eu gosto de utilizar um outro fio junto para ele ficar bem fechadinho e fazer o efeito que a gente precisa. A cor que eu menos utilizei na blusa foi esse aqui e a que mais usou foi o azul. Eu vou fazer na mesma ordem da blusa para ficar igualzinho, mas eu poderia mudar a ordem aqui da cor de azul. Além dessa blusa Zoé na cor azul, eu tenho essa daqui que foi a primeira com sobrinhas de fio. Então, dá para você utilizar aí sobras de fios que você tem. Então, além dos fios, a gente vai precisar de tesoura, marcador de carreira. Eu utilizei agulha 2,5, uma fita métrica com suas medidas e as cores que você for utilizar. Também vamos utilizar para arrematar agulha de tapeçaria e caso você use, eu utilizei muito pouquinho ali na blusa, aquela cola para universal, cola para artesanato. Como que a gente vai começar? Aqui foi a ideia da blusa para você, a gente fez 2 partes, uniu e fez a parte de baixo. Tem o vídeo dela aqui no canal antes desse daqui. O short, eu pensei em a gente fazer uma peça única e unir só a barra da cintura. E aí, você vai fazer na altura que você quer. E a gente vai começar, vou desenhar bem assim um cavalo bem grande, que é essa parte do meio aqui, porque eu pensei a gente iniciar por aqui, pelo cavalo. Tem gente que dá outro nome, tá ok? Tem vários nomes, essa partezinha aqui. E aí, a gente começar por aqui, fazer as carreiras, depois a gente vai aumentar, vai seguir até chegar ao outro lado da coxa, fazer o cavalo do outro lado. Para isso, você precisa, eu tenho aqui, ó, um short ou uma peça aí que você tenha, ele fica bem larguinho, bem soltinho. Uma peça que você tem aí de tecido, tá vendo aqui? Lembrando que é só uma ideia. Você vai pegar uma bermudinha, um shortinho que você tem, que você acha que fica bom. Esse daqui eu gosto que ele fica bem folgadinho e é uma altura que fica boa na minha coxa. Então, a gente vai fazer
até aqui, que é o cavalo, tá vendo? Esse cavalo aqui é menor, eu posso fazer maior e a gente vai fazendo junto aqui. Ou você pode fazer as medidas por partes aí do que você precisa. Então, você vai pegar vai medir a sua cintura e vai anotar a altura que você quer do short também e essa medida do cavalo aqui também. E depois a medida de todo o quadril, porque ele precisa passar no quadril. Então, você precisa dessa medida do quadril. A cintura, nesse caso, a camisa ficou do mesmo tamanho, né? Aquela barra ficou do mesmo tamanho que a camisa toda. Aqui, nesse caso, essa barra vai ficar mais apertadinha para ele ficar mais fechadinho e segurar na cintura e ficar larguinho na coxa, né? Ficar confortável, uma peça confortável que você use. Então, a gente vai ter que fazer uns truquezinhos na hora de costurar essas duas peças. Mas aí você precisa da medida do seu quadril, porque é o tanto que a gente vai fazer de carreiras até fechar ele todo, tá bom? Então, eu vou primeiro começar pelo cavalo aqui. Então, eu preciso, lembrando que esse ponto é o ponto tombadinho e ele precisa ser múltiplos de 4. Então, da minha aqui abaixo da cintura, porque essa parte aqui da cintura a gente não conta, que vai ser aquele outro detalhe, até aqui onde junta, né, o cavalo. Eu vou medir reto, para não medir assim, eu vou medir reto aqui. Posso até medir assim para você ver, dá 30 centímetros. E reto aqui, vamos botar. Espera aí. Ó. Dá um pouco menos, dá 20, ó, 26, 27. Eu prefiro fazer com 30 centímetros para ficar um cavalo mais soltinho. Então, a gente vai fazer correntinhas múltiplos de 4 até chegar 30 centímetros. Então, você pode fazer as correntinhas de 4 em 4 e colocando os marcadores. Caso, né, você tenha dificuldade, essa é uma dica excelente por aqui. Ou você pode ir fazendo assim, ó, contando as correntinhas de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. E aí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a gente vai medir sem esticar o fio, tá ok? Então, vou fazer aqui e já volto. Depois que você fizer, você conta quantas correntinhas deu para esse múltiplos de 4. No meu caso aqui, deu 64 correntes. Marquei a última porque eu vou fazer mais 3 para ser a altura do ponto alto e vou voltar onde está esse marcador. E aí, vou colocar 3 pontos altos juntos. Eu nem mostrei a medida para vocês, né? Ó. Deu 30 centímetros de correntinha. E agora, eu posso tirar um marcador. Eu vou pular. Uma fica bem pequenininha aqui, ó. Não esquece de contar. 1, 2, 3, 4. Foi faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes
e coloco 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí, ó, 1, 2, 3, 4 e vai assim até o final. Eu vou fazer aqui e volto para falar quantos conjuntinhos deu aqui nessa parte. Então, ó, fiz a primeira carreira e no últimozinho eu vou fazer o baixíssimo. E aqui eu fiquei com 16 pontas ou 16 conjuntinhos, como você preferisse identificar aí. E aí, lembrando que na blusa eu fiz 3 carreiras de cada cor. E aqui eu vou seguir a mesma ideia. Então, cheguei no último, vou virar a peça, vou voltar aqui, ó, no primeiro ponto, ou no caso, no último da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. Nesse mesmo lugar, eu vou colocar os 3 pontos altos. E todo início de carreira vai ser dessa forma, só o primeiro ponto. Agora, na segunda carreira, a gente vai mudar, ó, eu vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, porque esse daqui a gente precisa que ele fique reto. E os outros vão ficando o ponto tombadinho entre esses vãozinhos que surgiu aqui com um ponto. A gente vai preenchendo esses vão e fazendo as próximas carreiras. Agora, a gente vai fazer assim, ó, durante toda o restante da carreira, a gente vai fazer 3 correntes, e onde a gente subiu essas 3 correntes, ó, vou aproximar aqui, você vai fazer os 3 pontos altos. Então, aqui, agora, a gente agora não vai fazer mais no mesmo lugar, a gente vai andando e cobrindo as correntinhas, ó, e faz o baixíssimo, sobe mais 3 correntinhas e vai andando aqui. Ó, eu pego em volta dele, passo e... Então, a gente cobre as correntinhas com ponto alto. E aí, vai ficando desse jeito. Eu vou fazer aqui até o final, e o final vai ser desse jeito, fechando com ponto baixíssimo. Vou iniciar outra carreira igual eu iniciei essa primeira, só esse primeiro que fica mais reto, e volto na troca de cor. Então, fiz aqui as 3 carreiras nesse tom de azul, vou mudar de cor. Lá no último conjuntinho, a gente tem que finalizar com um ponto baixíssimo, eu já cortei o fio, não precisa ser um pedaço muito grande. Eu vou entrar na terceira corrente e já vou puxar a nova cor fazendo o ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Esses fios vão ficar, depois a gente vai esconder na peça. Então, não se preocupe com ele agora, ó. Vou virar onde tá o nozinho ali. A gente vai entrar, fazer um ponto baixo, 2 correntes. E vou seguir fazendo as carreiras. Eu vou fazer 2 carreiras com essa cor desse tamanho para aumentar depois a perna, porque o cavalo do short não é tão grande assim, tão largo. E também a gente tá fazendo pela metade dele. Então, a gente vai finalizar com a outra metade aqui quando chegar, porque senão vai ficar muito grande, muito largo. Então, vou fazer 2 carreiras nessa cor e volto. Então, fiz as 2 carreiras do cavalo. Como eu disse, aqui é só a metade do cavalo da frente. Vou fazer o baixíssimo, cortei o fio. Por que que a gente cortou? Porque
porque agora, a próxima carreira, a gente vai fazer a parte da perna. E aí, como é que você vai fazer aí? Lembrando que aqui eu tô utilizando um short como medida. Então, ó, essa parte eu vou fazer correntinhas múltiplos de 4 até dar esse tamanho aqui que eu preciso. Então, vou ir contando de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vai medindo, ó. Vou fazer aqui e volto. Então, aqui, ó, eu fiz, deu 24 correntinhas no meu caso, que é a parte da perna. A gente precisa agora fazer mais 3. Eu posso botar um marcador aqui ou segurar. E aí, eu vou voltar na quarta, nessa que eu tô segurando, e fazer 3 pontos altos aqui nesse mesmo. 2, 3. Vou pular. 1, 2, 3. Na quarta. 1. E aí, subo 3 correntinhas. E vou fazendo assim, 3 pontos altos, igual a gente fez lá no início. Pulo 4, 1, 2, 3. Na quarta. Então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntinhos. Quando eu for finalizar o último, a gente vai entrar, não aqui onde a gente finalizou a carreira, mas na ponta, para continuar aqui. Então, deixa eu botar a linha para cá, vou entrar aqui e vou fazer um baixíssimo unindo toda essa parte. E por que que a gente vai fazer assim? Porque, ó, vou continuar como se a carreira tivesse trocado de cor aqui e continuar para lá. E aí, vou subir 3 correntinhas e vou seguir fazendo, cobrindo as correntes com ponto alto. Ó, e aí vai ficar na mesma altura do nosso short. Então, vou tirar ele aqui e vou seguindo. Lembrando que essa daqui é a última carreira dessa cor. E aí, eu vou trocar, como eu já mostrei aqui, agora eu vou seguir fazendo. Metade do cavalo a gente utilizou 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. 2 trocas de cores, tá bom? 2,5, né? Porque aqui a terceira carreira a gente já aumentou aqui a parte da perna. Então, fiz aqui, ó, o tamanho que deu a primeira coxa na medida do meu short aqui de tecido. Lá no início do vídeo eu falo que eu vou fazer uma peça só, até dou o exemplo aqui no papel. Porém, eu percebi uma coisa muito importante, porque eu já fui criando a peça e gravando para vocês. Então, algumas coisas vão vindo ao longo do que a gente vai fazendo a peça. Não foi possível fazer uma peça todinha, então eu dividi metade e fiz a outra metade, porque tem uma explicação muito boa para isso. Quando a gente inicia aqui, a gente inicia com 66 correntes e depois nessa parte aqui a gente faz mais 24. E a gente continua tecendo, e quando a gente chega nessa parte final aqui, né, que aí é o que eu vou gravar agora com vocês, eu fiz essa todinha, comecei a outra parte, que nem essa daqui, com a mesma quantidade de pontos iniciais, e essa parte aqui. Mas quando a gente chega aqui no finalzinho, para fazer essa parte de novo,
que tem essa parte menor. E a gente vem tecendo, e aí quando chega aqui, ao invés de ficar com 22 pontinhos, conjuntinhos, a gente fica com 21, porque a gente come um aqui na junção. E aí aqui eu fico com um pedaço menor de pontos do que na frente se eu contar. É igual aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. O sexto já é a junção. Então, o que que eu pensei? Vou fazer outra peça. E aí, a gente tem que pensar o contrário, também eu vou explicar. Na hora de unir, a parte maior vai ficar para trás. Então, onde eu iniciei, eu vou unir e vai ficar para trás. E essa parte menor vai ficar para frente. E aí, uma questão também que você precisa lembrar. Eu estou fazendo aqui um short para ficar folgadinho na coxa, na perna, não ficar apertado. E quando eu inicio a outra perna, eu tenho que pensar nos pontos, nas cores, na sequência de cores ao contrário, como se eu estivesse pegando daqui e seguindo. Então, eu não posso seguir essa mesma sequência que eu segui aqui. Eu tenho que seguir do tom mais claro para o tom mais escuro, e é o que vocês vão ver nessa peça que eu fiz aqui. Então, eu iniciei ela pela cor clara, ela vai juntar, peraí, deixa eu dobrar direito. Ela vai... Vou tirar esse de tecido aqui de baixo, porque essas duas peças estão do mesmo tamanho, praticamente. Então, ó. E aí, como eu comecei com... Vai unir aqui. Então, e aí vai dar continuidade. Isso vai fazer com que a sequência de cores não bata, não fica, né? Na hora de eu unir essas duas partes, vamos colocar aqui, se eu começasse igual comecei essa, com a mesma quantidade, a primeira peça, do tom mais escuro de azul para o mais claro, na hora de unir, ia bater, ia ficar duas carreiras da mesma cor. Então, você precisa sempre pensar nisso quando tá criando uma peça. Então, eu vou unir aqui, ó, tá do mesmo tamanho, e vai ficar a sequência certinha, tanto de um lado quanto do outro. Tá bom? Então, você vai fazer a primeira peça, cortei aqui e vou reservar. O interessante é que aqui na junção da perna, ó, da coxa, aqui embaixo, ficou com o mesmo tom de azul. Eu achei bem interessante isso. Então, essa primeira tá aqui. Aí, você vai iniciar a segunda, fazendo a sequência de cores ao contrário, com a mesma quantidade de pontos, de correntinhas, tanto aqui quanto nessa parte. Tô explicando tudo isso porque agora eu já fiz as sequências aqui, tanto da primeira quanto da segunda perna. E aí, vou contar para vocês quantas sequências de cores a gente fez nessa parte maior. Lembrando que nessa daqui são 5 carreiras, então eu vou contar com vocês agora quantas deu e vou contar as sequências, tá? As trocas de cores. Então, essa daqui tá quebrada, mas também posso contar as carreiras para você ver aí. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61. E aí, a 62 é onde eu vou quebrar para fazer a finalização. Então, e quantas sequências de cores inteiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, 2 quebradazinhas, então 20 trocas inteiras, tá bom? Então, fiz a primeira parte, iniciei a segunda com a sequência de cores ao contrário. E aí, aqui, eu fiz como na primeira parte, vocês vão fazer dessa maneira nas duas partes. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou deixar aqui marcado 6 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E esse sexto aqui, quando chegar nesse. Vou deixar aqui 6 pontinhas. Onde estava um marcador, nós vamos fazer a última sequência assim dele tombadinho. Opa. E agora, então eu deixei 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhas. Ó, vou vir aqui, um baixíssimo, e agora nós vamos fazer aqui, ó, 3 pontos altos nesse vão. Por quê? Isso vai fazer com que essa parte fique mais reta, que vai ser a parte por dentro da coxa. Aí faço um baixíssimo, finalizar essa parte de dentro da perna aqui, né, da virilha. Então, vão ficar 5 retos assim no final. Eu já vou mostrar pra você como é que vai ficar, e aí você vai fazer. E ó, errei aqui, ó. Então, tem que tomar esse cuidado, que ó, essas aqui são retas, é aqui, não é mais na correntinha. Porque se você faz na corrente, vou até deixar esse erro aqui pra você perceber aí que agora tem que ter muita atenção. E também não precisa das 3 correntinhas. Vou fazer aqui e volto. E aí, cheguei no último, vou cortar, não precisa deixar muito. E puxei. Agora, nós vamos fazer a parte 20, que a gente vai fazer essa parte aqui, ó, mais curtinha, aqui, para finalizar essa parte. Então, cortei ali e a gente vai iniciar com a linha aqui, ó. Porque agora a gente vai fazer só essa parte aqui, que na verdade vão ser 5 carreiras, né? 2 dessa cor e mais 3 da outra. Então, aqui já ficou reto, agora eu vou seguir só nessa parte. Quando a gente inicia, a gente precisa aumentar. E aí, essa parte que aumenta tá lá no início do vídeo, eu mostrando, é só fazer igual. Aqui no final é diferente, mais fácil. Você já vai pegar nessa pontinha aqui, fazer um baixíssimo. Posso deixar o fio aqui para esconder. Se você quiser também achar mais seguro, pode iniciar com o nó corrediço, ó. E aí, fica esse fiozinho aqui, mais o nozinho já prende. E aí, vou fazer o baixíssimo, então, vou deixar com nó ali. Fiz o nó corrediço, prendi aqui com o baixíssimo naquela terceira correntinha e subi 3 correntes. E vou seguir aqui fazendo 3 pontos altos sobre as correntes. Essa primeira eu escondo um pouquinho esse fio, que aí depois é só esconder. E aí, vou seguindo aqui, ó, baixíssimo, 3 correntes e um ponto em cada. Por quê?
porque agora a gente vai trabalhar só essa parte aqui para finalizar essa peça. Então, para finalizar é mais fácil do que para aumentar, porque finalizando a gente só pega nessa parte aqui e vai seguindo fazendo o ponto tombadinho, e aqui a gente já deixou preparado para costurar na parte de dentro da coxa. Cheguei na última, fiz o ponto baixíssimo, deixa eu fazer aqui com vocês. E falta uma carreira dessa cor. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acabamento, né? Tanto em cima quanto embaixo, para esconder essas pontinhas, eu ainda não fiz. Porque o que que eu pensei? Preferi costurar e depois já faço de uma vez só dos dois lados. Então, lembrando que aqui eu tô criando a peça com vocês e gravando ao mesmo tempo. Então, a gente já vai pensando na maneira mais lógica de fazer todas as partes. Prendi aqui com os marcadores. Vou então unir aqui essa parte de baixo, eu vou costurar, vou unir com essa cor que tá aqui, e a de cima eu vou unir com essa que eu terminei aqui a cor. Já coloquei os marcadores para facilitar a posição. Pegando as duas alcinhas, você vai unir com o baixíssimo. Deixa eu mostrar o outro lado para você ver, ó, fica bem perfeitinho. Vou seguir aqui até onde tá essa cor e volto. Então, costurei toda essa parte do lado que vai ficar para fora, ó, ficou assim, lindíssimo. E agora, uma dica, essa parte aqui, ó, eu uni, mas a gente não vai costurar uma na outra, senão não vai virar um short, né? Vai costurar do outro lado, mas eu estou costurando aqui primeiro e fazendo o acabamento. Então, agora, esse lado eu fiz o baixíssimo, a junção com a cor escura. Nesse daqui eu vou aproveitar, também tem a cor escura e o azul bebê. Eu vou costurar, unir com o bebê, porque depois eu vou vir fazendo um acabamento de toda a peça aqui em cima. Então, já pensei nisso na hora de unir, porque aí facilita também ali essa parte de cima. Então, vou entrar nos dois lados onde a gente finalizou. E aí, aqui, opa, eu estou fazendo a costura daqui na junção, no meio da perna para cima, que vai terminar na cintura. Por quê? Porque eu vou aproveitar o mesmo fio para fazer o acabamento lá de cima. Então, a costura você já sabe que é pontos baixíssimos por toda essa parte. Então, vou fazer aqui, quando chegar aqui em cima, eu venho mostrar como é que vai ser feito. Voltei aqui porque nessa parte que a gente uniu, é fácil de enxergar onde a gente vai entrar, porque tem duas alcinhas de cada lado. Essa daqui é a parte que a gente inicia com as correntinhas. Então, a gente precisa entrar no meio delas para fazer o baixíssimo. Precisa ter bastante atenção, ó, eu entro no meio da correntinha e pego o meio da correntinha do outro lado, onde a gente começou a carreira. E aí, uni. Agora, ó, eu vou fazer assim, um ponto baixo, fazer uma corrente, vou voltar aqui fazendo um ponto baixo aqui em cima na cintura e aproveitando
e escondendo o nozinho. Lembrando que o ponto, ó, eu não fiz do lado, agora eu não estou fazendo do lado avesso. Eu estou trabalhando de forma que o ponto baixo fique para o lado de fora. E aí, quando o nozinho tiver para esse lado, eu vou colocar ele para o outro lado e esconder. Então, aqui também eu tenho que pegar no meio, ó, dos pontos, vou seguir. Porque esse preparo aqui, além de ficar um acabamento bonito, vai preparar para depois a gente colocar a nossa faixa da cintura. E aí eu escolhi essa cor porque a faixa eu fiz igual a da blusa. Vou mostrar aqui para vocês como que você vai fazer, mas a minha já tá pronta, ó. E aí na hora de unir vai ficar mais fácil porque é da mesma cor, ó. E fica um acabamento bonito, escondendo todos esses nozinhos que a gente fez aqui da troca de cor. Então, vou fazer isso em toda essa volta da cintura. E aí, volto pra gente unir as pernas. Então, fiz toda essa parte, já uni aqui, ó, uma coxa na outra e vai ficar essa parte aqui, esse desenho embaixo. E aí, eu vou unir com essa cor, que praticamente é a cor lateral das duas partes. Só aqui no meiozinho que muda. E aí, vou unir com ponto baixíssimo, como fiz no restante da peça. E aqui também, um lado é mais fácil, porque tem as duas alcinhas, e no outro eu vou ter que entrar no meio da correntinha. Isso acontece aqui também. Como a barra da blusa, a gente vai fazer uma para o short. Eu fiz aqui mais fina, mas você pode fazer na largura, ó, a blusa tá aqui, da blusa é bem, ó, um palmo. E do short é mais curtinho, então 3 dedinhos. Então, eu comecei usando os 2 fios, como da blusa, o fio azul bebê e o biquíni da Pinguim. Vou iniciar. A minha já tá pronta, mas eu vou mostrar pra você como é que eu fiz, igualzinha a do short, com 12 correntes. Vou voltar na segunda, fazendo ponto meio alto. E aí, no total, nós vamos ficar com 11 pontos meio alto. E aí, nessa, a gente vai entrar direto, pegando lá embaixo na correntinha. Lembrando que eu tô trabalhando com 2 fios, então, tenho que trazer os 2 fios. Às vezes, um fica e outro não. E até o final tem que sempre ter 11 pontos meio alto. Então, tem que tomar esse cuidado. E a partir da segunda carreira, é como a gente vai fazer até o final. A minha faixa do short, eu medi na circunferência da minha cintura. Então, você precisa fazer pela sua cintura. E lógico que ela vai ficar um pouquinho menor do que o tamanho ali do short. Ó, fiz, vou virar, vou fazer um
pegando aqui um ponto baixo e uma corrente, e agora eu vou seguir fazendo ponto meio alto pela alça de trás. Então vai ser sempre assim. E lembrando que tem que ter 11 pontos no final, com aquele primeiro que a gente subiu ali de ponto baixo e uma corrente. E aí você vai seguir fazendo dessa forma até chegar aí à medida que você tem da sua cintura. Então, às vezes, o último a gente precisa, deixa eu ver se esse vai precisar. É sempre bom dar uma contadinha. E aqui é fácil porque como, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certinho. Vou virar e seguir aqui. Então, aqui eu já fiz, tem a distância aqui da minha cintura, pegando e esticando, porque não pode estar frouxo, porque ele precisa segurar na cintura, tá bom? E aí, nós vamos unir aqui um lado tem a alcinha da correntinha e o outro a gente vai pegar só uma alcinha. Então, deixa eu unir aqui. Vamos prender no short e... Deixa eu ajeitar aqui. Ó, vou pegar aqui a alça da corrente que ficou, e aqui só a alcinha da frente, a alcinha que tá mais próxima, e vou fechar com ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo isso até o final aqui, unindo essas duas partes. Ainda na parte da costura, então, ó, posicionei aqui com o marcador a nossa, vamos botar nossa faixa, a nossa faixa da cintura, que é bem menor do que o short. Então, ou a gente vai esticando ela, ou vai fazendo o seguinte: no short, deixa eu fazer o nó corrediço. A gente vai fazer assim, ó, já escondemos os fios praticamente. Onde eu costurei aqui a junção da faixa, eu vou unir certinho com o fechamento aqui da parte de trás. Como é que eu vou saber isso? A parte maior, você pode marcar aí com um alfinete, com um marcador, para saber qual lado. Aqui embaixo também, nesse lado a gente tem 6 pontos, aqui embaixo na perna, então também a partir disso. E aí a gente vai pegar um lado, o ponto da faixa, eu prendi aqui com marcador. Posso esconder esses fios de uma vez, da faixa e da finalização aqui da costura. E aí a gente tem que entro aqui, pego esse ponto e um da faixa. Aqui eu vou unir com ponto baixo, tá ok? Para poder esconder esses fios, porque o ponto baixíssimo não esconde. Só o iniciozinho que é mais enjoadinho para você pegar, depois você vai embora. Então, já escondi um pouco, agora eu quero mostrar para você como é que você vai fazer. Aqui, na parte do short, eu vou entrar num ponto à frente e volto no mesmo onde eu peguei na faixa. Então, a gente, vira e mexe, a gente vai fazendo isso para prender e para a faixa que tá menor do que o short encaixar, ó.
Aqui eu entro no outro ponto e entro no mesmo lugar onde eu entrei anteriormente na faixa. E vou fazendo assim. Ela vai prendendo, pode confiar que vai dar certo. Só tem que ter um pouquinho de paciência, ó. Vou pegar um da faixa e vou entrar aqui. E aí, posso seguir também por uns pontos, ó, igual aqui. Um em cada. E aí, quando tiver sobrando igual aqui, ó, essa parte, aí eu faço igual fiz ali no início, mostrando aí pra você. Então, vou prender toda essa faixa. Praticamente tá quase pronto, falta o arremate, a barra aqui atrás, que aí eu vou fazer igual a blusa nessa cor azul. Venho mostrar pra vocês e depois só cortar todos esses fios e tá pronto. Fiz 2 pontos baixíssimos em cima dos 2 primeiros que a gente iniciou. Vou cortar aqui, puxar esse fio, a gente arremata e ficou toda costurada. Lembrando que a minha coxa é para ter, né, na parte da coxa um caimento. Então, fica bem soltinha, você pode fazer menos carreiras e ele ficar certinho. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras com a cor mais escura embaixo. A primeira escondendo os nozinhos e a segunda de acabamento. Então, vou iniciar. Eu gosto de fazer essa parte do lado direito, já trabalhando do lado direito. Então, ó, como é que ficou do lado, todas as costuras perfeitas. Aqui em cima também. Espero que dê para você entender. E aí, agora, falta só o acabamento aqui. Eu vou fazer em uma perna. Vou vir mostrar a diferença e começo a outra com vocês. E depois só cortar todos os fiozinhos e tá pronta a peça para você arrasar. Então, fiz em uma perna, ó, fica esse acabamento. Fiz a primeira carreira escondendo os nozinhos, né, as pontinhas, para depois só cortar. E depois mais uma de ponto baixo, só para ficar um charme aqui. E aí, não tem mistério, né? Vou fazer a outra aqui com vocês. Vou iniciar lá no meio, onde é a junção aqui da coxa, no meio da coxa, já com a agulha a linha na agulha. Vou entrar bem no meio aqui. E aí, vou escondendo todos os fios, fazendo pontos baixos por toda a volta. Um detalhe muito importante, aqui a gente tem que entrar, ó, no meio dos pontos, aqueles primeiros que a gente fez, ou ponto alto ou correntinha, e a gente vai escondendo todos os fios. Então, essa é a primeira volta. Essa volta a gente tem que fazer com mais atenção. Ó, aqui que tá a cor clara, dá pra perceber, ó. Vou entrar no meio do ponto e vou fazer um ponto baixo. Então, vou seguir fazendo essa primeira carreira. Fiz a primeira carreira. Vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Se quiser botar um marcador, mas até então não precisa na junção, mas caso você fique, né, com medo de errar, só botar um marcador onde você fez o baixíssimo e vai seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu já escondi todas as pontinhas na primeira carreira. Agora, eu vou fazer essa daqui, volto no final
Cheguei ao final, onde está o marcador, vou fazer 2 pontos baixíssimos, um no marcador, onde estava, e um no ponto da frente. Vou cortar e tá pronto praticamente a nossa peça. Só falta agora virar do lado avesso e cortar todos esses, arrematar, né? Todas essas pontinhas, mas tá pronto. Eu achei que ficou um charme de elegante esse conjunto. Agora vamos para o rendimento do fio. Em relação ao fio moda, eu acredito, ó, a que sobrou mais foi esse aqui. A cor que a gente mais usou, que foi o azul claro, esse aqui. Então, lembrando que a gente começou com o que sobrou da blusa, que foi praticamente essa quantidade, mais ou menos, que sobrou da blusa. Então, acredito que para fazer o conjunto todo, no tamanho G, 2 novelos de cada cor do fio moda. E do fio biquíni, só um novelo, porque ainda sobrou bastante. Então, você ficando com alguma dúvida sobre aqui a junção, né, todas as partes, pode deixar aí na descrição do vídeo a sua pergunta que eu vou responder, ou lá no meu Instagram, janalinhas.atelier, e fazendo é só me marcar que eu vou amar ver a cor e o seu. Lembrando que eu criei o short, fui criando e gravando para vocês. Mas depois que eu finalizei aqui, eu fiz 2 coisas que eu vou explicar e você vai entender. Mesmo vestindo, porque eu vesti ele depois de pronto, ele ficou larguinho na cintura, mesmo tendo um pouquinho de elasticidade por causa do fio. Então, eu resolvi fazer correntinha e voltei, ó, fiz uma faixinha menor ainda, né, de tipo um cadastro de correntinhas, e voltei fazendo pontos baixíssimos. E aí, passei aqui com a agulha de tapeçaria. Então, na hora que a gente veste, é só dar uma laçada assim e puxar, ele vai ficar certinho na cintura. Então, caso seja necessário, você coloque isso, vai ficar mais seguro e não deixou de ter o charme da peça. Outra coisa que eu fiz também vestindo, o tamanho que eu fiz, ele ficou como uma bermuda, não ficou feio, né? Não ficou feio, ficou na altura do joelho. Porém, eu queria um pouquinho, só um dedinho. E aí, o que que eu fiz? Uma barrinha aqui. Então, dobrei e no mesmo tamanho dos dois lados, medi, dobrei e vim costurando com calma com esse fio mais escuro aqui na peça. E aí, ficou assim essa dobrinha aqui, que deu todo um charme para ele também. Então, isso aqui é uma opção caso você queira fazer. Então, ó, aqui ficou a cintura e aqui ficou. Vou tentar deixar foto para vocês verem ele no corpo. Ó, a cava aqui ficou certinha. E aí, aqui embaixo ficou essa barrinha aqui, que eu também acho um charme. Um detalhe muito importante, na hora de costurar tem que casar, ó, o desenho das cores, por mais que seja carreira reta, tomar esse cuidado na hora de estar costurando aí. Até depois eu vestir, poderia ter dobrado um pouquinho mais, mas assim tá um short comportado, chique, elegante e com todos esses charmes, né, e detalhes que foram feitos depois. Precisava vir aqui mostrar, porque caso você veja na foto, você pode falar, ela não ensinou. Então, essas 2 coisas, né, tanto costurar aqui embaixo, quanto esse cadastrozinho na cintura, eu fiz depois de pronto.